Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo começa com estas palavras a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? É porque um entendimento correto dos dons espirituais é vital para o crescimento da igreja. Os dons espirituais estão no centro da efetiva conquista de almas. O objetivo da lição dessa semana é reconhecer as possibilidades ilimitadas de serviço através do dom do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. No esboço desta semana, responderemos a 5 perguntas sobre os dons espirituais. Tudo bem? A primeira pergunta, então, é: o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são qualidades divinamente concedidas pelo Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo e capacitar os crentes a serem testemunhos eficazes no mundo. Assim diz Efésios capítulo 12. Agora, os dons espirituais são um canal pelo qual flui o nosso ministério a Cristo. A segunda pergunta é: como os dons espirituais diferem dos talentos naturais? Os dons espirituais diferem dos talentos naturais de 2 maneiras claras. Em primeiro lugar, a maneira como são usados os dons. E em segundo lugar, onde eles são usados. A diferença importante entre dons espirituais e talentos naturais é o foco deles, onde estão direcionados. E a motivação para usar os dons espirituais é sempre para a glória de Deus. Lembre isso. Os talentos naturais são frequentemente usados para promover posições pessoais no mundo, enquanto os dons espirituais são usados abnegadamente para abençoar e expandir a Igreja de Deus. Amém? A terceira pergunta: quem recebe os dons espirituais? Dons espirituais são prometidos a todos aqueles que dedicam sua vida a Cristo. E ao analisar os dons espirituais, o apóstolo Paulo declara: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12. Quando dedicamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo dá dons para testemunhar e servir. Amém? Pessoas não convertidas podem ter talentos naturais em alguma área de sua vida. Quando convertido, o Espírito Santo frequentemente redireciona ou dá novo propósito a esses talentos naturais para a glória de Deus e o avanço da causa de Cristo. A quarta pergunta é: qual é o propósito dos dons espirituais? E realmente os dons espirituais que Deus nos dá cumprem múltiplos propósitos divinos. Em primeiro lugar, eles são concedidos para a edificação da igreja e para promover sua unidade. Assim diz Efésios 4, 12 ao 16. Em segundo lugar, eles são dados para continuar o ministério da grande comissão dada por Deus. Efésios 4, 11 e 12. E em terceiro lugar, os dons espirituais são dados para glorificar a Deus. 1 Pedro 4. Ellen White, comentando sobre o propósito dos dons espirituais, disse que cada pessoa recebe algum dom ou talento peculiar que é usado para o progresso do reino do Redentor. Amém? E ao conceder um dom espiritual, o Espírito Santo sempre dá uma tarefa ou um ministério específico que o acompanha. 1 Pedro 4, 10. A quinta pergunta é: como podemos descobrir nossos dons espirituais? Aqui estão alguns passos simples que podem ajudá-lo a descobrir os seus dons espirituais. Em primeiro lugar, peça a Deus que lhe revele os dons que Ele lhe deu. E o Deus que concede seus preciosos dons a cada um de nós também os revela por meio do Espírito Santo. Amém. Isto está em Lucas 11, 13. Em segundo lugar, procure o conselho de líderes espirituais respeitados. Pergunte a eles quais áreas de serviço podem estar disponíveis para você. E em terceiro lugar, o mais importante é poder usar seus dons para ajudar o corpo de Cristo. Os dons espirituais não chegam totalmente desenvolvidos, eles se tornam mais eficazes quando os usamos. E à medida que usamos os dons que Deus nos deu, eles crescem. Amém?
algumas aplicações ao final do nosso esboço. Deus não está procurando pessoas super inteligentes ou super talentosas. Deus procura pessoas consagradas, pessoas que dependem inteiramente do Espírito Santo, pessoas que reconhecem que sem o poder do Espírito Santo, seu testemunho não tem poder. E Deus não busca habilidades, Ele está procurando disponibilidade. E sua palavra é clara, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, abençoa a cada pessoa que com vontade e também com aquela sede procura servir de coração a esta grande obra que o Senhor nos dá. Abençoa, Senhor, e usa nossos dons em Tua causa. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.